Bem provável que você já ouviu falar sobre a taxa de CDI e provavelmente isso te gerou algumas dúvidas, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que é o CDI e como que ele afeta e impacta o seu investimento. Seja bem-vindo ao meu Bolsa Invest, o canal que sim, você sabe como investir mais e melhor o seu dinheiro. Eu sou o Lucas, especialista em investimento, atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos e a minha missão nesse canal é te ajudar a investir mais e melhor e alcançar a liberdade financeira através dos investimentos. Lucas, afinal de contas, o que é a taxa de CDI? É bem provável que você já abriu o aplicativo do seu banco, já viu na corretora, ou alguém te falou, estou investindo em um título que paga X% de CDI. O que raios é esse CDI? CDI é a taxa de certificado de depósito interbancário. O mercado financeiro ele vai colocar sempre siglas para poder facilitar o entendimento e a troca de informação entre pessoas e até mesmo no próprio dia a dia do mercado financeiro, nesse glossário que tem aí uma sopa de letrinhas. Então, o certificado de depósito interbancário nada mais é do que você ter empréstimo entre bancos. E eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem uma loja e essa loja tem depósitos todos os dias, que é realizado através dos clientes que entram nessa loja fazendo compras. Você tem um determinado dia que você tem um valor de conta muito alto para pagar. E o que entrou de depósito, o que entrou de cliente comprando, não foi suficiente para que aquele dinheiro pagasse todas as compras. No final do dia, você teve que recorrer ao banco para poder tomar emprestado algum dinheiro ou utilizar o famoso cheque especial. No banco é a mesma coisa. O Banco Central ele não permite que o Bradesco, Itaú, Santander feche no negativo. Então, como que acontece? Você tem um número de depósito que não supera a quantidade de gastos que você tem no dia. Então, você tem que tomar recurso emprestado de um outro banco. Pensando no exemplo que eu trouxe da loja de depósito, imagine agora o Bradesco e Itaú. No final do dia, esses bancos eles não podem fechar no negativo por determinação do Banco Central. Então, bem figuramente falando, o Bradesco liga para o Itaú falando, olha, estou com caixa negativo em X milhões. Preciso cobrir esse caixa para fechar aqui o meu dia. O Itaú ele vai emprestar esse recurso que falta para o Bradesco. Em troca, o Bradesco ele pagará uma taxa que é a taxa de CDI. Diariamente isso acontece entre os bancos. Um banco fecha positivo, outro negativo. Eles emprestam dinheiro entre si para que não fiquem com caixa negativo. Então, como eu disse, o Banco Central ele não permite que isso aconteça. Por isso que existe essa transação entre os bancos. Essa taxa negociada entre eles é a taxa de CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, entre bancos. Entre eles, eles fazem essa negociação. E como que essa taxa ela é calculada? Diariamente, a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ela faz esse cálculo de quanto que está a média de taxa negociada entre os bancos no fechamento do dia deles. E isso sim reflete para um indexador dos seus investimentos. Então, CDB, LCI, LCA, esses investimentos são indexados pela taxa de CDI. Então, o CDI que você vê, por exemplo, de 100% da taxa, quer dizer que ele paga exatamente o valor da média negociada entre os bancos. Como você não pode investir diretamente no CDI, você investe em um título de renda fixa que ele é indexado a esse tipo de taxa. Ou seja, um CDB a 100% da taxa de CDI vai pagar exatamente a média negociada entre os bancos. E Lucas, de onde que essa taxa ela vem? Ela vem do além? É alguma forma mágica que os bancos eles calculam? Não. Em um outro vídeo eu trouxe para você sobre a taxa Selic. E ela, como ela é a taxa referência no Brasil, ela acaba sendo utilizada como base para a taxa de CDI. Quer um exemplo? Estamos em julho de 2024. A nossa taxa ela está em 10,5% ao ano, a taxa Selic. E a taxa CDI está em 10,4%. Em média, o mercado ele utiliza com uma diferença de 0,10 da taxa Selic para a taxa de CDI. E como a taxa Selic é a taxa de referência e a taxa de CDI é uma taxa muito utilizada como indexador para esses investimentos de renda fixa, a taxa de CDI acaba sendo muito mais utilizada do que a própria Selic no mercado de renda fixa. Então, vou te dar um exemplo.
Se você vê na sua corretora ou no banco um título que paga 130% da taxa, quer dizer que esse investimento ele paga 30% a mais do que a própria taxa de CDI está cotada no dia. Ou seja, você tem um retorno superior de 30% sobre a própria taxa. Os gestores de fundos, eles buscam, através dos fundos de renda fixa, superar a taxa DI. Então, para eles, como parâmetro é buscar 110, 120, 130 da taxa, sempre superar o indexador. Então, de maneira simplificada, recapitulando o que eu trouxe até aqui, a taxa de CDI, Certificado de Depósito Interbancário, nada mais é do que um banco emprestando para o outro, e essa taxa negociada entre eles reflete diretamente no investimento de renda fixa que você faz. Se esse tipo de conteúdo ele é importante para você, se te fez entender como que você está investindo em renda fixa, curta, compartilhe, comenta aqui no vídeo e ative a notificação no sininho para que você fique ligado em todos os conteúdos que eu trouxer aqui para você. Na descrição do vídeo, coloco as minhas redes sociais para que você me acompanhe para mais dicas sobre como investir mais e melhor o seu dinheiro. Te vejo até o próximo vídeo.